Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Muito bem, meus queridos, estamos iniciando o nosso módulo que vai estudar a síndrome climatérica e menopausa e o seu tratamento através da acupuntura, ok? Vamos falar algumas coisas antes de a gente entrar no estudo segundo a MTC, para a gente dar uma organizada geral no que significa a síndrome climatérica e a menopausa do ponto de vista ocidental também, ok? A gente tem um período onde há um progressivo término da função ovariana, e isso determina o aparecimento de irregularidades na menstruação, até que chega ao fim de seu desaparecimento, né, de forma definitiva. Entretanto, gente, a gente tem esses desequilíbrios hormonais que acontecem nesse período da menopausa, eles têm repercussões que muitas vezes, embora não em todos os casos, tá, gente, provocam uma sintomatologia muito típica, a qual foi dado o nome de síndrome do climatério. Então, a síndrome do climatério ou síndrome climatérica é um conjunto de sinais e sintomas típicos da mulher que está passando por um período de ajuste, de adaptação de uma fase para outra, ok? A gente tem que insistir que se trata de desequilíbrios funcionais, tá? Que nem sempre se apresentam em todas as mulheres também. Algumas mulheres, gente, não sofrem praticamente qualquer transtorno nessa fase, não ocorrendo qualquer tipo de irregularidade, tá? Precedentes ao desaparecimento da menstruação. Então, é uma fase fisiológica, né? Nós temos os nossos ciclos de 7 em 7 anos e a gente tem essa fase fisiológica, que é o momento onde a gente começa a perder a função do ovário e, consequentemente, vai culminar com o quê? Com a suspensão total da menstruação e de forma definitiva, tá? Agora, as perturbações, né, que é o que a gente vai tratar, que configuram essa síndrome, que é a síndrome do climatério, são consequentes de alterações que muitas vezes se produzem no funcionamento, sabe da onde, gente? Do sistema nervoso autônomo, devido às bruscas alterações dos níveis hormonais. Essas alterações tendem a apresentar-se no período da menopausa. Então, eu tenho um desequilíbrio hormonal que leva a uma alteração no sistema nervoso autônomo. Por isso, a gente tem sudorese, taquicardia, fogacho, calores, alguns tremores, algumas perdas até de massa muscular. Tudo isso ligado ao sistema nervoso autônomo. Alterações na pressão arterial, tudo isso pode acontecer. E isso tem uma certa lógica, uma vez que o sistema nervoso autônomo, que também é denominado de neurovegetativo, ele tem a função de regular inconscientemente e involuntariamente várias funções orgânicas nossas. E ele está parcialmente sob controle do hipotálamo, órgão que, através das suas influências sobre a glândula hipófise, vai dirigir a atividade do aparelho genital feminino, principalmente do ovário, gente. Então, eu tenho uma relação, né? Água-fogo, novamente, né? Eu tenho uma relação da água, a gente vai ver lá quando a gente for jogar para a MTC, e a mente, que pertence ao elemento fogo. Quando a gente fala mente, a gente fala tudo relacionado, tá? Cérebro, glândulas e etc. O hipotálamo é, de fato, uma autêntica ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Produz diversos fatores hormonais e gente, ao mesmo tempo, a sede dos centros que regulam. Além da questão hormonal reprodutiva, eu tenho regulação da sede, regulação do apetite, da temperatura corporal, regulação do sono, com várias interrelações com as estruturas do encéfalo, ou seja, estruturas centrais neurológicas. Assim, as diversas funções do hipotálamo mantêm um delicado equilíbrio e é habitual que qualquer desordem dessas funções vai levar a repercussão nas restantes funções, como, por exemplo, alterações vasomotoras, sintomas psicológicos,
alterações de temperatura, alterações de libido, alterações de apetite, como acontece no período do climatério. Ainda do ponto de vista ocidental, essa relação com o desequilíbrio hormonal próprio do período da menopausa, a gente pode destacar uma instabilidade no centro hipotalâmico que é encarregado de regular a questão da temperatura corporal, que é a principal queixa de mulheres que passam pela síndrome do climatério, né? Isso leva o quê? A umas falhas na regulação dos vasos sanguíneos superficiais do corpo. Então, devido a isso, essa mulher ela pode apresentar afrontamentos típicos como ondas de calor que percorrem o corpo subindo até a cabeça, provocando rubor facial no pescoço, no peito, seguindo-se uma crise intensa de transpiração, chegando até a sentir um frio, né? Isso pode estar associado a palpitações e sensações de angústia. Essa é uma explicação, gente, do ponto de vista ocidental. Mas lá nos próximos slides, a gente vai fazer toda uma análise em cima da medicina tradicional chinesa e por que esses sintomas e sinais estão se aflorando neste momento, ok? Agora, tem outras situações também. Por exemplo, em alguns casos, apenas surge transpiração isolada, ou episódios em que a mulher tem uma intensa sensação de calor, mas sem que surjam os característicos sensações de fogacho, né, que a gente chama de fogacho. Também pode surgir com menor frequência dores de cabeça, principalmente naquelas mulheres que já tinham a tendência a sofrer de enxaqueca, tá? E não é igualmente de se estranhar que se apresentem episódios de tonturas, zumbidos no ouvido, crises de palpitação, perturbações da sensibilidade, né? Formigamentos pelo corpo, formigamentos pelos membros associados. Uma outra característica importante da gente abordar é a característica emocional. O emocional da mulher ele muda muito nessa fase e a gente tem que ter muita sensibilidade no trato com esta mulher e ideal também é que a gente faça um aconselhamento familiar para que a família entenda as mudanças que estão ocorrendo no corpo da mulher, né, esse período de adaptação, e dê o suporte familiar adequado. Por quê? Porque tem diversas alterações na esfera psicológica, gente, tá? A gente pode presumir que elas estão relacionadas com os desequilíbrios hormonais próprios desse período, principalmente com o déficit de estrogênio. Por exemplo, não é raro, gente, que aconteçam episódios de grande instabilidade emocional, né? Momentos de nervosismo e irritabilidade extremos. A gente tem labilidade emocional muito associada, dificuldade de concentração, falha de memória muito comum. Muitas mulheres queixam-se de que estão tendo uma relação muito ruim com a sua própria memória, né? Esquecem muitas coisas com muita miúde. Ataques de angústia, crises de insônia, a libido ela cai de uma certa tendência, isso leva a uma certa depressão, porque a mulher começa a se sentir fora da sua função, o seu corpo já não reage como antes, ela não consegue se reconhecer nela, né? Esse corpo parece que não é mais eu, então é uma fase psicológica bem delicada e a gente tem uma abordagem muito legal com florais de bar associados neste momento. A idade média que isso acontece, gente, é por volta dos 51 anos, mas pode variar de 48 até 55 anos, em determinadas mulheres vai até 58 anos, ok? Quando ocorre nas mulheres com menos de 40, a gente chama que menopausa precoce, menopausa prematura. Então vamos aqui fazer uma avaliação da síndrome climatérica e da menopausa. Então, né, gente, o que a gente tem aqui nesse slide? Nesse slide a gente tem um gráfico. E nesse gráfico, ele está demonstrando as alterações hormonais que ocorrem durante a síndrome climatéria e o período de menopausa. Então, eu tenho a menopausa ocorrendo quando há uma esgotação, ou seja, o ovário esgotou o seu estoque de produção de folículos. E isso vai levar ao quê? A uma queda, né, de hormônios, principalmente o estradiol.
Há uma queda importante de hormônio. Essa queda é detectada lá no centro hipofisário, tá? E a hipófise, o que ela faz? Ela detecta que há um desequilíbrio hormonal e ela começa a liberar estimulinas para a produção de folículos. Então, ela libera as estimulinas do hormônio luteinizante, que é o LH, e o FSH. Com que finalidade? Com a finalidade de fazer o hormônio funcionar normalmente, tá? Então, como é que funciona isso? Eu tenho uma fase da evolução biológica feminina que ocorre transição da mulher do período reprodutivo, que é a função ovário normal, para um período não reprodutivo. E essa fase é caracterizada por alterações menstruais, fenômenos vasomotores, alterações físicas, ósseas, cardiovasculares, psicológicas, etc., que vão afetar a qualidade de vida desta mulher, ok? E não tem um limite definido de tempo de ocorrência, ela é variável para cada mulher. Tudo isso decorrente de quê? De uma relação direta do ovário que esgotou o seu estoque folicular. Então, dentro da fisiopatologia do climatério, eu tenho um início com a gente chama de atresia folicular, ou seja, uma diminuição da função de produzir folículo. Isso vai evoluir chegando até o estágio final, que a gente chama de menopausa, ok? Então, eu tenho uma perda de função gradativa folicular, né? Esses folículos passam a responder inadequadamente ao estímulo hormonal hipofisário e produzir menor quantidade de hormônios, e isso leva a uma pior qualidade dos folículos que ainda existem. Isso tudo no período do climatério. E aí, o que acontece? A hipófise, ela detecta essa alteração e ela vai responder esse processo aumentando a produção de hormônio folículo estimulante, né? Que seria o FSH, que é esse aqui, ó. Ela vai começar a aumentar a produção, vai estimular, e de hormônio luteinizante. E dessa forma, vai continuar o processo, sendo que vai haver a anovulação. E a hipófise ela também vai aumentar a posteriori o nível circulante de hormônio luteinizante, com uma tentativa compensatória de luteinizar os folículos que ainda não foram rotos, ou seja, de tentar fazer o ovário funcionar novamente. Mas, gente, os níveis de progesterona, eles começam então a cair cada vez mais e a involução dessa ovulação ela vai ocorrendo, tá? E não vai formar o corpo lúteo. O estrogênio e a testosterona produzidos, respectivamente, por essas células foliculares, também diminuem nessa fase, sendo que de uma forma mais tardia. Então, o que esse slide quer dizer pra gente? Quer dizer que, fisiologicamente, o seu ovário, num período que varia de 40 até 52 anos, ele começa a entrar no processo de involução. A hipófise, por consequência disso, recebe esse estímulo que vê que há uma queda progressiva na produção dos hormônios. Ela tenta, através de estímulo hipofisário, a fazer uma ressuscitação desse ovário. Esse aumento abrupto de hormônio luteinizante, folículo estimulante, ele que promove essa bagunça, esse samba todo hormonal que vai levar a quê? A diversos sintomas, de fogacho até problemas psicológicos. Então, esse é um período onde há uma certa desordem hormonal decorrente do próprio envelhecimento do ovário e do não reconhecimento disso pelo sistema nervoso central. E aí a gente tem três terminologias para a gente discutir a respeito de climatério e menopausa, tá? Existe a terminologia que se chama menopausa natural. Bem, a menopausa natural, o próprio nome já diz, ela ocorre a partir dos 40 anos de idade, tá? Não tem nenhuma causa patológica subjacente, ou seja, não há nenhum tipo de medicação, cirurgia, trauma, doença associada, e a mulher entra na menopausa naturalmente. A menopausa induzida, ela já é
decorrente após tratamentos bioquímicos e químicos, né, da farmacologia, sejam eles terapêuticos ou não. Então, pode ser induzida pela quimioterapia, por irradiação pélvica, ou forectomia, quando você retira os ovários. Então, existe um problema e esse problema teve um tratamento, e esse tratamento pode ter levado ao envelhecimento e à perda total de função ovariana como efeito colateral. E existe o termo chamado insuficiência ovariana precoce, ou IOP, que também é chamado de menopausa precoce, que eu já falei para vocês no slide anterior. Ela é empregada para quê? Para as pessoas que dão referência à menopausa antes dos 40 anos de idade. Em medicina chinesa, a gente não leva muito em consideração esses termos. A gente tem na nossa mente que existem os ciclos de 7 em 7 anos. A gente sabe que o elemento água, mais especificamente o rim, é que vai fazer o controle, a administração desses ciclos, e a gente tem a quantidade de Jing que esta mulher trouxe para a sua existência e os desgastes associados de Jing durante todo o seu período. Isso vai determinar se ela entra antes ou depois, né? Quantas gestações, tudo isso a gente tem que fazer na avaliação da mulher na medicina chinesa. Mas a gente, por enquanto, está dando só para vocês os toques ocidentais, para depois a gente entrar na avaliação do aspecto todo oriental do caso. Esse termo climatério, ele é hoje usado com pouca frequência. É aquele período que eu falei para vocês, né, de adaptação, de declínio funcional ovariano, com várias irregularidades menstruais, psicológicas, físicas associadas, vasomotoras associadas, né, que determina esse início, né, de um novo ciclo de vida. Aí a gente usa muito agora a perimenopausa, que é o período em que se estende do começo do climatério até 12 meses após a última menstruação, período esse em que vão existir sim, toda uma sintomatologia desagradável associada. Há de se fazer um adendo aqui que nem todas as mulheres passam por isso. Existem mulheres abençoadas que passam por esse período de uma maneira bem tranquila, sem nenhum tipo de desconforto. A transição da menopausa é um outro termo que vai substituir a perimenopausa e o climatério. Então, está se tentando fazer um termo que consiga abranger os dois aspectos de uma forma só. Então, os autores, né, os especialistas em ginecologia e obstetrícia, eles estão dando preferência a trabalhar agora com o termo transição da menopausa. Então, esse termo ele vai substituir perimenopausa e climatério como um todo, né? Então, como um termo preferido para descrever o período de alteração, de início das alterações fisiológicas e todo um período de adaptação que decorre em torno da cessação da função ovariana. Aqui, só para lembrar, né, eu tenho uma deficiência ovariana que é interpretada na hipófise, e a hipófise libera ordem para aumentar, para estimular o hormônio luteinizante e o FSH. Esse é todo o início da questão do climatério e da menopausa, hoje chamado de transição da menopausa. Então, eu tenho aqui, né, uma imagem que mostra os principais sintomas apresentados nesse período de climatério e menopausa. Os sintomas mais comuns, né, de maior queixa, de principal queixa, né, a gente tem na parte geniturinária a atrofia das mucosas vulvovaginais e uretrais, com secura. Isso, gente, isso é decorrente a uma acidificação do pH devido à maior produção glicogênia pela ausência de estrogênio, tá? Então, o hipoestrogênio ele vai levar o quê? A hipoestrogenemia, ou seja, diminuição da produção do estrogênio, ela vai levar a uma alteração desse pH
vaginal, atrofia, ou seja, a diminuição da camada muscular, né, da quantidade de tecido do epitélio vulvovaginal e urogenital, né, e isso pode levar a aumentar os índices de quê? De vulvovaginites, de corrimentos, de machucados, rachaduras e infecções. E isso também diminui muito a libido, porque é necessário uma umidificação necessária, uma modificação adequada, melhor falando, para o ato sexual não se tornar desagradável ou doloroso, ok? Existe também uma alteração no sistema ósseo, que leva à osteopenia e, consequentemente, a sua complicação, que é a osteoporose. Porque o estrogênio, ele vai suprimir a reabsorção óssea. Então, com a menopausa, a reabsorção, ela excede a produção. Então, há mais reabsorção do que produção. Então, retira-se mais cálcio dos ossos e produz-se menos. E com isso, eu vou ter uma perda anual de 3 a 5% de massa óssea nos primeiros anos desse ciclo, tá? Podendo até continuar com perdas de 1 a 2% ao ano após a instalação, né, da menopausa propriamente dita, da interrupção total do fluxo por mais de 12 meses. As perturbações do humor, elas estão associadas a toda essa cascata desequilibrada hormonal, né? E também a queda da testosterona, que a testosterona e a progesterona são hormônios que diretamente relacionados a uma boa qualidade de humor, e também pela própria mítica, né? Pelo próprio pragmatismo, pelo próprio paradigma de que a mulher, ao entrar na menopausa, ela entrou na velhice, ela entrou na fase em que ela não vai mais servir para nada, que ela está disfuncional, que vão começar todos os problemas físicos associados, que ela não é mais esposa, que ela não tem mais condições físicas de ser feliz, né, com o seu companheiro ou mesmo na sua convivência familiar e de trabalho. Então, isso leva a uma insatisfação emocional muito grande e pode levar, sim, a comprometimentos do humor associados. Nós, mulheres, somos regidas por relógio hormonal. Sabemos isso desde o momento da menstruação. Tanto é que existe a tensão pré-menstrual, em que há o quê? Uma labilidade, né, emocional associada. Da mesma forma, no climatério e menopausa, essa labilidade ela fica bem aflorada, fica tudo muito à flor da pele. Quanto à questão das baforadas de calor, a gente tem uma disfunção no centro termorregulatório, também por falta de estrogênio em nível hipotalâmico. Então, essas alterações levam a alterações de determinados neurotransmissores, como dopamina, norepinefrina, serotonina, tá? Que também contribuem para a função dos sintomas do sistema vasomotor, tá? E aí a gente vai levar não só a questão de fogacho, mas também palpitação, ansiedade associado. Nós temos 50% das mulheres, praticamente na perimenopausa, até 85%, tendo com esses sintomas associados. E uma outra coisa importante que incomoda muito a mulher são as alterações de pele, porque devido à baixa a concentração hormonal, principalmente de estrogênio e de outros hormônios associados, ou seja, essa salada hormonal que está acontecendo, ocorre uma diminuição na produção de colágeno e afinamento e secura da pele. Então, a pele, ela reage de que forma? Mais ressecada, aparece o envelhecimento, ele é mais evidente, né? Aparecem rachaduras, principalmente em cotovelos, né? Áreas de atrito, as pernas ficam muito cinzas, ressecadas, com diminuição de hidratação. Então, é necessário também um tratamento de ajuda cosmetológica, na parte da cosmetologia e da estética, para tentar fazer com que essa pele fique o mais funcional possível, ok? Então, tem toda essa
conjunto de sinais, sintomas que nós chamamos de síndrome climatérica. Então a gente tem aqui principais complicações. A gente tem queda de cabelo. Então é uma queixa muito comum a paciente se queixar de que o cabelo está caindo muito fácil. Vem na escova, vem na mão, vem no pente com maior qualidade, maior quantidade. Tudo relacionado aqui a questões hormonais associadas. Humor, eu já falei. A pele ela fica ressecada. Os seios, eles perdem um pouco do tônus muscular, porque é uma diminuição de tônus muscular, né? Nessa fase paulatina. E aí, você tem a testosterona cai, os músculos eles são muito relacionados com a testosterona. Ela mantém um tônus, ela ajuda, né, na formação de músculo. E aí você tem menos massa muscular e, consequentemente, os seios eles ficam mais compitosos, eles descem, né? Amolecem e você tem a queda dos seios mais evidenciada. Na parte do sistema cardiovascular, a gente tem os hormônios que podem levar ao endurecimento das artérias, ao aumento de colesterol, a questão da própria desequilíbrio alimentar associado, retenção de líquidos. Isso pode levar a tendência a fazer pressão alta, né, hipertensão. A questão ovariana, a gente já falou, porque tudo começa aqui, né? E aí a atrofia que leva o risco de aumento de infecções vulvovaginais. Há uma reabsorção óssea maior, então existe o quê? Uma diminuição na calcificação dos ossos, então isso é respondido como osteopenia, evoluindo para osteoporose, né? Pela diminuição do tônus muscular, a gente tem a incontinência urinária associada pela queda da bexiga. Então, gente, nós temos um conjunto de sinais e sintomas porque nós somos regidos bioquimicamente, além de energeticamente, né? Nós temos a física e a química atuando no nosso organismo. Quando um desses sistemas está em desequilíbrio, ocorre uma cascata em que vários órgãos do sistema do corpo eles vão responder em sofrimento. Então, esse período é um período realmente muito crítico da fase feminina. E aqui a gente tem um videozinho mostrando exatamente isso, né? Um resuminho. Eu tenho os ovários, falência ovariana, né? Atrofia de ovário. A hipófise começa a detectar isso e aí começa a fazer estímulos, né? Estímulos à produção de hormônios. Esse estímulo começa a acontecer, o cérebro recebe essa mensagem para liberar esses hormônios, ok? E esse desequilíbrio que é marcado, chamado como climatério, esse desequilíbrio, essa salada toda hormonal que está acontecendo, ok? Muito bem. Fizemos toda uma abordagem ocidental, até porque é interessante e muito importante que a gente una as duas ciências, a ciência oriental com a ciência ocidental. Somos profissionais de saúde, né? E devemos sim ter o conhecimento dos dois lados para que a gente consiga montar um esquema terapêutico adequado e que a gente consiga passar para nossa cliente, nossa paciente, que não tem a menor noção do que é yin, do yang, do zang, do fu, o que está acontecendo com ela, que você sabe o que está acontecendo e que você vai, através de estímulos energéticos, né, através de canais e colaterais, através de estímulos de pontos, atuar tentando restabelecer da melhor forma possível um equilíbrio energético e atuar indiretamente no equilíbrio bioquímico dela. E com isso, dar um aporte, uma força, uma luz, né, um gás, para que ela passe por esse período de uma maneira mais adequada, mais tranquila possível, ok? Então, a MTC, ela faz uma ligação das perturbações citadas, que a gente viu, a conjuntos sindrômicos. A gente joga para síndromes. Então, a gente tem as irregularidades menstruais, mais caracterizadas pelo início do climatério, que é chamado de Yuejin-Butal, as vertigens e os fosfenos, que é o Xuan-Yun, e as palpitações cardíacas, Xinji. Gente, na medicina chinesa, existe claramente dois sistemas
em desequilíbrio, e esse desequilíbrio é necessário, porque faz parte do ciclo de vida. Existe claramente um desequilíbrio entre água e fogo. E é claro, quando a gente mexe com dois sistemas extremamente vitais, né, para todo o equilíbrio energético do ser humano, os outros, que são seus filhos e netos, eles vão entrar em descompensação também, principalmente a madeira e a terra e o metal. Então a gente não tem um elemento que não esteja em desequilíbrio, não esteja em desarmonia nesse momento, embora isso seja de uma certa forma fisiológico, porque faz parte dos ciclos da vida. Então a gente não está doente, não é um desequilíbrio patológico, não vem de uma doença, mas provoca desconforto, provoca sinais e sintomas, mexe com todo o corpo da mulher, porque mexe com todos os elementos. Mas principalmente quem é que está tendo desarmonia é a água e o fogo, ok? Daí as questões mentais, né? E as questões do elemento água, do rim, associado. Então, no clássico interno, né, do Imperador Amarelo, Xu Wen, ele diz o seguinte: a síndrome climatérica ocorre quando o Qi dos rins está gradualmente enfraquecido e quando o Chomai e Renmai, que são os vasos maravilhosos, estão vazios. E o Tianguin, ou seja, a Tiangui, que é a atividade reprodutora, esgota-se. Isso fisiologicamente, ok? Existe um declínio fisiológico. Então eu vou ter as menstruações param progressivamente, o corpo reage com fraqueza corporal, existe distúrbios psíquicos associados, principalmente relacionados com os 7 sentimentos da própria pessoa, tem a sua própria característica, tem aquela relacionada com os 5 elementos, né? Ou seja, tem uma relação com a personalidade dessa mulher, vai reagir de forma diferenciada a esse momento. E é óbvio que existe uma perda do equilíbrio primordial entre o Yin e o Yang. Então aqui quem eu tenho? Eu tenho o Zhang, pulmão, baço, fígado, coração e rins, ok? Que tem as suas funções específicas. Então, com relação ao Qi, eu tenho o pulmão, que governa o Qi, o baço, que produz o Qi, o Shen, que armazena esse Qi, correto? Em relação ao sangue, eu tenho o fígado, que armazena e movimenta o Shui, eu tenho o coração, que governa o sangue, eu tenho o baço, que também está inserido na produção do sangue e, consequentemente, na produção do Jing. Esse Jing, que é um misto de Jing pré e o Jing pós, que nós absorvemos dos alimentos e bebidas e da inspiração e expiração, correto? Da ventilação. O que vai acontecer? Essa essência, ela corre nos vasos maravilhosos, né? Nós temos os reservatórios de Jing, que são os vasos maravilhosos. Relacionando a questão feminina, nós temos principalmente o Chomai, Renmai, Dumai, associados a quem? Ao útero, correto? São meridianos que estão associados ao canal do útero, ou meridianos que têm a relação direta com o útero. Muito bem. Quando isso tudo está organizado, eu tenho as fases femininas, fisiológicas. Então, eu tenho a menarca, que é a primeira menstruação, que também é uma fase de adaptação. Depois, a gente tem o ritmo menstrual, né, o período que a mulher tem o seu ritmo de 28 e 28 dias estabelecido. Nós temos as funções de gravidez, de parto, de estímulo à lactação, tudo relacionado com vasos maravilhosos, ok? E a menopausa. Então, quando eu tenho um vazio de Chomai que está relacionada, tá, com uma perda do Qi dos rins, que ele é o relógio biológico, que ele chegou ao momento de dizer, ok, chega, agora é o momento de entrar em outra fase, né? Quem regula o ciclo ontogenético do corpo humano é o rim, na medicina tradicional chinesa, é o elemento água. São ciclos de 7 em 7 anos na mulher.
aproximadamente. E aí a gente começa a ter toda essa disfunção fisiológica acontecendo. Então, parece um esquema muito complicado, mas na verdade eu fui passo a passo tentando fazer vocês entenderem, ok? Bem, então, gente, a raiz da deficiência, falando agora de etiopatogenia da menopausa e climatério, está no vazio dos rins. E a gente tem duas possibilidades. Deficiência de yin do rim, e aí vai ter tendência à elevação ou superposição do yang, que é o calor vazio, e vai levar a excesso de yang do fígado ou do coração devido à deficiência de água, ok? Ou eu tenho a deficiência de yang do rim, levando à fraqueza do fogo minmen, e vai gerar uma perda de harmonia a nível de quê? De baço, que é função, yang não é função. Então vai começar a ter problemas de baço com excesso de yin por fraqueza do yang. A gente vai ter quem associado? Obesidade, edemas, problemas digestivos associados a essa fase. E pode ser também que tenha um misto dessas duas coisas acontecendo. Então, antes de falar, deixa eu voltar aqui só um momento. Antes da gente entrar no estudo dos tipos das personalidades e a sua abordagem, né, a sua característica, como cada mulher reage nesse período de vida, é interessante a gente falar aqui de que a nossa abordagem na menopausa, ela vai ter como raiz o rim, a água, correto? Porque é o nosso ciclo, é o nosso sistema, é o nosso relógio. E a partir daí a gente vai ter diversas disfunções que a gente vai atuar paralelamente. Agora, como é que cada mulher reage, né? Como é que é a característica de cada uma e como que a gente deve identificar isso para ver qual é o zangue que vai precisar de um suporte terapêutico associado. Muito bem. Mulher tipo coração. Mulher inquieta, agitada, uma atividade mental incessante, que chega a causar extremo estresse, ou quando ela está extremamente deficiente, ou seja, com deficiência de yang, ela se torna uma pessoa solitária, melancólica, deprimida. Então a gente vai avaliar, né? Para trabalhar a dádiva desse elemento nela. E a dádiva do elemento fogo é um novo nível de consciência, é trabalhar o Shen dessa mulher. Tá? Um sentimento novo de entusiasmo, percepção da vida, centrado em paz interior. Então, é trabalhar o Shen para que ele não se agite e que ele perceba que há outras possibilidades de consciência a serem absorvidas, a serem aprendidas nessa fase de vida. E a mulher do tipo baço, né? Durante a meia-idade, a mulher do tipo baço, ela pode sentir uma enorme insegurança. A preocupação, que já é típica da característica do elemento baço, ela piora bastante, né? E um pouco manipuladora, levando à autopiedade. Okay? Ela pode se sentir vazia, ela pode se sentir rejeitada. Aqueles com que ela se preocupa já começam a se sentir sufocados e começam a pedir para que ela cuide da sua própria vida. É um momento interessante para a gente entrar com florais associados. Walnut é o floral base para menopausa, porque é um floral de adaptação a mudanças, correto? Associada a walnut, virão outros florais relacionados com a personalidade de cada um. Então, por exemplo, no caso do tipo baço, se começar a ter manipulações, autopiedade, excesso de controle sobre as pessoas, preocupação excessiva, ela começar a ficar muito voltada para essa questão, você pode entrar com tícore, que é um floral que vai fazer com que ela se desvie a atenção de novo para ela e viva a vida dela de uma forma mais harmoniosa. E não manipule, e não controle, e não invada o espaço das pessoas que ela ama, tá? Por excesso de preocupação e tudo mais. E existem outros florais também que a gente pode utilizar.
Tudo vai depender da avaliação da paciente, ok? A dádiva do elemento terra é aprender a se cuidar, ou seja, você volta a olhar para si, tá? E dar atenção a si mesmo. Ou encontrar prazer em cuidar do outro, mas sem dependência, sem excesso de preocupação, sem controle, sem transtorno obsessivo compulsivo, que é uma característica que pode se desenvolver nas deficiências do baço, porque ele tem a questão da preocupação, e isso pode levar a desarmonias de Shen depois, ok? E a mulher do tipo pulmão? A mulher do tipo pulmão, na meia-idade, ela vai ter a tendência em se apegar à sua identidade antiga, ela não deixa ir, né? O pulmão não recebe na inspiração e não solta, não libera na expiração. O elemento metal ele tem essa característica típica, receber e deixar ir. Tanto o pulmão como o intestino grosso, eles fazem essa função. Eles recebem energia e liberam energia, né? O pulmão libera pelas fezes e o intestino grosso libera pelas fezes e o pulmão libera pela expiração. Quando a mulher tem um desequilíbrio, ela pode não querer, essa função de deixar ir, ela pode ficar travada, comprometida. Então, ela evita encarar a verdade, a resistir às mudanças dos seus padrões antigos de vida. Então, é uma mulher que não quer mais tirar foto, ela não quer mais aparecer socialmente, ela evita se ver no espelho, porque a imagem, ela está com a imagem fixada de exatamente o que está aqui. Exatamente aqui, ó, nessa figura. Ela não consegue se identificar com o novo visual que está se estabelecendo no seu corpo. Então, para conseguir superar esse momento e se desvencilhar do passado, as dádivas do elemento mental consistem em quê? Em adquirir sabedoria bem definida e uma profunda percepção da vida, livre da confusão de mágoas do passado. Então, é um momento para trabalhar essa questão de liberar cordões umbilicais, liberar miasmas energéticos que estejam ligando mágoas, sentimentos de ressentimentos antigos, vivendo no passado. Honeysuckle é um floral interessante para essa mulher, além de walnut, honeysuckle para esse tipo de mulher. Mulher do rim. A mulher do tipo água, ela pode ter medo, aí vem o elemento medo associado, né? Medo das mudanças da menopausa e pode tentar fingir que não está acontecendo. Resistir a isso ou ignorar essas situações, pro medo propriamente dito. Então, ela pode ter medo do envelhecimento ou de perder a atração física, medo do desconhecido. Então, ela vem com essa característica bem forte para você. Eu tô morrendo de medo do meu marido não gostar de mim mais, eu tô morrendo de medo de não conseguir mais ter energia para fazer as minhas atividades, eu tô morrendo de medo das pessoas, da minha pele ficar horrível, do meu corpo ficar horrível, de eu engordar, enfim, tem vários tipos de... Eu tô morrendo de medo de me quebrar, de ter um problema de osso e de ficar inválida. Então, são a característica do elemento água bem clara aí. E se no período da menopausa ela conseguir superar esse medo, ela vai ganhar o quê? A dádiva do elemento água, gente, que é encontrar uma nova fonte de força e de identidade bem no fundo de si mesma. É partir para nova fase. A água, ela é maleável, né? Ela se adapta. Uma característica principal da água é a adaptação. Então, ela vai se adaptar. Não brigar, não lutar contra a corrente, mas fluir com a maré. E a maré essa é a maré. Eu vou me adaptar, sim, eu vou usar um bote, né? Eu vou usar um colete, mas eu não vou nadar contra a corrente, né? Então eu preciso me adaptar às situações. Isso é uma característica do elemento água. E com isso ela vai conseguir passar por essa fase e entrar na próxima fase que o próprio elemento água está determinando. E o fígado, né, gente? Bem, as mulheres da madeira, elas vão apresentar tendência a reagir à menopausa com irritação, com raiva. A raiva expressa a raiva reprimida. E se for reprimida, pode levar até, no seu limite máximo, ao início de uma depressão.
tá? A mulher madeira é mulher funcional, ela tem isso muito na cabeça, as funções, e ela tem, como a madeira, a necessidade de ser maleável também, né? A madeira, ela tem resiliência, a madeira recebe vento, tempestade, calor, noite, dia, tudo em cima, né, a árvore. E ela vai se adaptando às intempéries da natureza. Da mesma forma, a mulher madeira ela precisa aprender isso. Senão ela vai reagir com o quê? Com luta, com raiva, com agressão, com alterações de humor importantes. Como a mulher moderna é uma mulher com tendência a ser mulher madeira pelos excessos de funções, né, que foi atribuída a ela, que ela, às vezes, por livre própria espontânea vontade adquiriu, isso tem no nosso consultório uma maior tendência a virem mulheres mais madeira para o nosso consultório para a gente tentar estabelecer. Então, se a mulher do tipo fígado puder aceitar essa menopausa como uma coisa natural e que não vai interromper, não vai atrapalhar as suas funções vitais, que isso é muito importante para ela, né? E chegar a um acordo com suas transformações que estão acontecendo internamente e ao seu redor, então ela vai poder ganhar as imensas e positivas dádivas do elemento madeira. Quais são elas? Desenvolvimento da intuição, da capacidade de fluir pela vida em harmonia e a resiliência, que é uma característica típica de uma árvore, né? Uma árvore forte, uma árvore que cresce, uma árvore frondosa é aquela que enfrenta tempestades, enfrenta o calor extremo, o frio extremo, a noite, o dia, a chuva, o vento. E ela continua, ela perde umas folhas, ela perde uns galhos, mas ela continua ali. Então, ela enverga, mas não quebra. Então, essa característica da madeira tem que ser trabalhada nessa mulher que vem para o nosso consultório. Com esse videozinho, a gente fechou a introdução do estudo do climatério e da menopausa. E no nosso próximo vídeo, a gente vai começar a estudar as síndromes propriamente ditas e as funções associadas, os tratamentos, né, em cima da acupuntura com esses tipos de paciente, ok? Muito obrigada, gente. Até o nosso próximo vídeo.